E por falar em Trump, vamos abrir a live de hoje com o Agente Laranja. O Agente Laranja que pediu ao Congresso 1,5 trilhão de dólares para a defesa e propôs cortes em programas sociais. Eu quero dizer que essa proposta do presidente representa um aumento de 40% em relação aos gastos militares do ano fiscal atual, desse último ano, né, de 2025, e que, se for aprovado, esse valor representaria o nível mais alto dedicado ao setor na história moderna. O que ele quer cortar? Ele quer cortar 37 bilhões de dólares em agências domésticas, incluindo eliminação de programas de clima, habitação e educação. Clima, ele é um imbecil que não acredita mesmo das mudanças climáticas, né, meus camaradas? Em relação à educação, me parece que quanto mais estúpido o povo americano, maior a chance de um Donald Trump e o J.D. Vance eleitos. Quem pega aqui para comentar? Posso ir eu? Então vamos lá. O negócio é que o Trump ele já foi diagnosticado, eu escrevi um artigo sobre isso no nosso Substack do Na Lata. Ele já foi diagnosticado por mais de 200 psiquiatras que assinaram conjuntamente um laudo dizendo que ele é um narcisista maligno. Ou seja, não é que ele seja somente um narcisista, que ele só consiga ver o mundo através da importância que o mundo tem para ele. Quero lembrar que quando caíram as Torres Gêmeas, naquele fatídico 11 de setembro, ligaram, não sei porquê, para o Trump, que estavam ligando para diversas pessoas de Nova York para saber, e a única coisa que ele soube dizer é: bom, agora que elas caíram, o edifício mais alto de Manhattan é o meu, que fica na... Então, ele não é incapaz de pensar na dor das pessoas que perderam seus familiares, naquela imagem trágica. Nada disso para ele tem a menor importância. O importante é que, caindo as Torres Gêmeas, o prédio dele passava a ser o mais alto de Manhattan. Da mesma forma, quando falaram do Charles Kirk, que as pessoas insistem em tratar como se fosse uma pessoa digna só porque ele foi assassinado, não é. É um racista de última... Racista, não preciso nem falar. Racista de última qualidade é quase que uma repetição de termos. É redundância. Mas, de qualquer forma, o Trump é uma pessoa racista. Ele é tão sádico que reportam que, depois daquela tentativa de invasão do Capitólio, onde morreram 6 pessoas, inclusive policiais, ele ficava repassando o vídeo para rever as cenas mais pesadas, mais agressivas, e se divertia com aquilo. Então, esta é a personalidade com a qual a gente está lidando. Um narcisista maligno, uma pessoa da pior espécie. Com relação a tirar apoio para o Medicare, para o Obamacare, como quer que você se chame, ele não vê o menor problema com isso. Quem vai sofrer com isso são as pessoas pretas, que ele já odeia, os latinos e os imigrantes. Ele detesta essas pessoas. A população norte-americana, para ele, é aquele bando de branco nacionalista evangélico, que é o pior extrato da sociedade norte-americana, e é para eles que ele fala e é com eles que ele fala. Essa gente que fica fazendo plástica toda semana e que usa aquele cara... Ele já percebeu que todas as assessoras dele têm a mesma cara, né? Eles chamam aquilo de plástica Mar-a-Lago, que é o nome da pensão que ele administra lá na Flórida. Então, esse cara, para tirar recursos do Medicare, para tirar recursos de assistência social, ele não tem o menor constrangimento. O problema é que essa guerra está custando muito mais caro do que ele imaginava. Então, você veja, agora ele quer transferir a conta para a OTAN, para os países europeus, na verdade, porque ele integra a OTAN, integra até 16 de 38, porque pode ser que ele mude de ideia ainda hoje. Tá? Aqui já é bola cantada que ele possivelmente vai sair da OTAN. Então, ele faz ele quer jogar para a OTAN, ou seja, para a Europa, a conta de reabrir o Estreito de Hormuz. O Irã, por sua vez, como tem total domínio daquele estreito, que realmente é muito pequeno, é uma saída fundamental para movimentar 20% do petróleo do planeta, o Irã agora vai dar uma de Tarcísio de Freitas, vai abrir um pedágio
vai cobrar, ao que parece, 2 milhões de dólares por passagem. Vai ser free flow, que nem o nosso querido cara de areia mijada, como o nosso cara de parede empastelada, aquela parede chapiscada. Ele vai usar o mesmo método Tarcísio e vai colocar um pedágio free flow lá, custando 2 milhões de dólares por passagem, que vai encarecer permanentemente o custo do petróleo, o que vai criar dificuldades extremas, e ele pode mandar, o Irã tem capacidade de mandar um drone, que parece que me custa 50 mil dólares, que é um grão de areia perto do custo dos mísseis norte-americanos, para cima desses navios a hora que ele quiser. Ele tem pleno domínio daquele estreito de Hormuz. Então, ele permite ao Irã que adote as práticas do nosso querido Tarcísio de Freitas. Vai colocar lá um pedágio de 2 milhões de dólares. Conclusão, o Irã vai sair dessa mais rico e mais raivoso do que estava quando o Trump escolheu, porque não se trata de uma guerra de necessidade, trata-se de uma guerra de escolha, escolheu apoiar o Benjamin Netanyahu, que é outro canalha, corrupto, que se não fosse pela guerra estaria preso. Então, é isso. É o voluntarismo do Trump que o levou a promover essa invasão. Agora, um aspecto importante que a gente combinou nos bastidores de tratar, hoje, inclusive, foi tema de um editorial na Folha de São Paulo, a Guerra Santa do Trump. A Guerra Santa do Trump é o seguinte, eles estão começando a misturar conceitos como religião e pátria de uma forma absolutamente abjeta. Aquele Pete Hegseth, que é o secretário da Defesa, autonomeado secretário da Guerra, para as pessoas terem medo dele, ele tem aquelas tatuagens, Deus Vult, a vontade de Deus. Enfim, é um fanático religioso. Mas se fosse pelo menos um fanático religioso que seguisse os mandamentos da Bíblia, mas não. Ele traiu a mulher, ele é um bêbado, todo mundo sabe que ele tem problemas sérios com álcool, é alcoólatra. É este indivíduo que está comandando a maior frota naval, o maior poder bélico do universo. Está nas mãos do Trump, que é um sádico, e desse fulano. Agora, pedir você falou em 1,5 trilhão de dólares, é isso, Cassinho? Isso, 1,5 trilhão de dólares. Tem a memória daquele peixinho do filme, Procurando Nemo, minha memória dura 3 segundos. Maconha, fica usando drogas ilícitas aí, perde neurônio. É lícita, eu vou de Rivotril, bicho, na boa, e provoca amnésia. Mas, de qualquer forma, colocar esse dinheiro para a defesa, num país que, segundo Trump, ganhou a guerra no primeiro dia, que já conseguiu no primeiro dia destruir toda a infraestrutura bélica do Irã. Para que você precisa de 1,5 bilhão de dólares, 1,5 trilhão de dólares, para continuar uma guerra que você já venceu? Então, nada do que o Trump fala pode ser levado a sério. Ele é um narcisista maligno, o Pete Hegseth é um fanático religioso, e ele acabou despedindo, porque vamos entender o seguinte, ele contratou pessoas da televisão, preocupado em como essas pessoas apareceriam na televisão. Então, ele contratou aquele Dr. Ross, que é um charlatão absoluto, para colocar no comando da saúde, ao lado do Robert Kennedy Jr., que toda a família Kennedy acha que é maluco. Ele colocou essas pessoas para cuidarem da saúde e para falarem mal da invenção que mais salvou vidas na história da medicina, uma coisa chamada vacina. É isso que ele fez. Em segundo lugar, ele colocou aquela Pam Bondi, que era uma loirinha bonitinha, porque ele acha que as pessoas têm que ser fotogênicas. E defendeu o Trump até os ossos. Quando ela ia dar depoimentos para o Congresso, ela era extremamente mal educada, grossa. Eu não admito que vocês falem assim do maior presidente que a América já teve. Pô, se esse é o melhor, imagina os outros. De qualquer forma, tomou um pé na bunda. Como tomou aquela que cuidava, a Kristen Noem, que tomava conta da imigração e que respondia pela Gestapo pessoal do Trump, que se chama ICE, que é a Polícia de Imigração e de Fronteira. Então, o negócio é o seguinte, essa Kristen ICE também é uma religiosa fervorosa e com alguns detalhes curiosos. Por exemplo, ela tem um amante e ela fez sexo com o amante dentro de um avião disponibilizado pela Força Aérea Norte-Americana. Então, os americanos, com o dinheiro dos impostos, estão pagando as escapadas sexuais da Kristen Noem.
E depois, uma pessoa com uma família confusa. Agora se descobriu que o marido dela se travestia para ficar conversando com outros travestis na linha, colocava os peitos enormes, chamam de Barbie doll, alguma coisa assim, algum fetiche. E não tenho nada contra o fetiche de ninguém, cada um que escolha seu fetiche, seja feliz pro resto da vida. Mas esse tipo de comportamento, vindo de pessoas que defendem Deus, família, propriedade, etc., daí tem uma hipocrisia brutal, você entendeu? Daí é mais ou menos como J.D. Vance, que foi o que defende a masculinidade, a supremacia norte-americana e fica usando aquele lápis de olho. São essas contradições. Mais uma vez, você adote a sexualidade se você quiser, que eu não tenho um mínimo problema com isso. Mas, ao mesmo tempo que você defende regras estritas, baseadas na Bíblia, e você tem essa conduta sexual, daí eu sou obrigado a condenar não a prática sexual, mas sim a hipocrisia. É isso. Muito bem, Julinha, contigo. Bom, primeiro, eu prometo, não, quer dizer, eu não prometo que eu não vou falar tanto quanto o Renzo, que eu não posso me arriscar nessa promessa, tá? Vamos dar uns passos atrás ali e voltar para o ponto inicial, assim, vocês sabem que eu adoro estar aqui, eu adoro estar nessa live, eu venho aqui mesmo quando não preciso, mas eu me sinto realmente triste quando essa live me obriga a falar de Olavo de Carvalho, e esse é um desses momentos. O Vai Olavão, ele dizia a galera também fica triste, viu? Só para constar. Eu não gosto, assim, mas essa live às vezes me obriga e é importante que vocês saibam por quê, tá? O Olavão dizia naquele livro lá de tudo que você precisa saber para não ser um idiota, que realmente não cumpria a sua missão, ele explicava que é o seguinte, uma das... Palavras dele, tá? Pelo amor de Deus. Uma das táticas dos comunistas é fazer com que todo mundo fique mal das pernas, as pessoas pobres fiquem mal das pernas, porque as pessoas, quando elas estão bem, e quando elas estão pensando, e quando elas estão refletindo com tranquilidade, elas têm aspirações políticas. Então você precisa deixar essa galera sempre desesperada, porque aí você não cria concorrência para você mesmo. Tá? O que acontece? Vamos pegar, assim, vocês sabem que o Olavo, ele bebe do Steve Bannon, e o Steve Bannon é o grande guru ideológico dessa coisa de trumpismo, bolsonarismo e tudo mais. O que acontece? Vamos deixar isso explicado. É estratégia, foi estratégia tanto do Bolsonaro, é estratégia tanto do Trump, pegar e começar a quebrar as pernas do governo por baixo, sempre por baixo, tá? A gente começa pegando tudo aquilo que ajuda as pessoas pobres e tira delas. Reparem, tá? Quem é que cuidou? No início do governo Trump, teve uma mobilização imensa do governo para, nas palavras deles, identificar e cortar gastos supérfluos do governo. Tá? Quem foi que liderou essa ofensiva? Elon Musk. Tá? Já começa tudo errado. Tá? Eles pegaram e conseguiram eliminar mais de $1 trilhão de gastos, né? E eram gastos com programas voltados a pessoas pobres. Tudo isso foi para o buraco abaixo. Depois eles pegaram esse dinheiro, esses $1 trilhão, e investiram 4 trilhões nas empresas do Elon Musk. Beleza, geraram um rombo de 3 trilhões. Tá? Começa assim. Tá? Percebam que esse discurso existe no Brasil também. Toda vez que a gente fala em cortar gastos do governo, e eu concordo, o governo tem que cortar gastos, tá? Mas toda vez que a gente fala de cortar gastos do governo, a gente fala de tirar coisas das pessoas pobres. Não é cortar a ineficiência do governo, não é cortar as redundâncias, não é identificar os lugares que tem 2 pessoas trabalhando e que precisa de uma. Não, é cortar benefício para pobre. Né? Reparem, quem fala de cortar gastos nunca fala de onde tem que cortar. Porque na hora que entrar lá, vai cortar dos pobres. Não vai cortar dos ricos. Os ricos vão continuar pagando menos imposto. Quando eles não conseguem sonegar. É muito fácil sonegar imposto no Brasil, quando você é rico. Não só no Brasil, em outros lugares. Quanto mais dinheiro você tem, mais você dá um jeito de não pagar imposto. É incrível, é o contrário. Sabe? E aí o que acontece? O Lula chega aqui, promete isenção de imposto até 5 mil e todo mundo entra numa gritaria. É assim. Ok. Qual que é o objetivo do Trump, então? O que nós podemos entender disso aí do Trump, voltando para o negócio mesmo? É justamente... o povo americano está sem comer,
O povo americano não tem dinheiro para pagar o aluguel, porque o aluguel está caro. O povo americano não tem dinheiro para comer. Tá? O que acontece aqui? Nós temos os PAR, tá? Esses programas habitacionais. Tá? Não tem casa? Vamos comprar casa. Nos Estados Unidos, eles não têm casa, eles têm terreno para comprar casa, mas tem um mercado imobiliário que faz lobby para não construir casa, porque se construir casa nova vai cair o preço das que eles têm. Tá? Então é impossível construir casa nos Estados Unidos. O americano não tem onde morar, não tem como construir onde morar e não tem dinheiro para comer. O americano está desesperado. Vocês acham que o americano desses vai ter tempo para virar deputado, para virar senador, para concorrer à presidência? Não. Esse é o objetivo. Então, o Trump está quebrando a perna dos pobres do seu país de propósito. E lembrem, os republicanos costumam ser as pessoas com mais dinheiro. Né? Claro que os Estados Unidos é uma conjuntura um pouco diferente da nossa, mas assim, o Trump já disse que ele quer concorrer para um terceiro mandato. Se ele concorrer para um terceiro mandato, que a Constituição americana proíbe, tá? Só deixar isso claro, se o Trump concorrer para um terceiro mandato, ele só vai concorrer se ele souber que vai ganhar. Tá? E se ele já deu um golpe para concorrer a um terceiro mandato, porque ele deu um golpe para ganhar a eleição também, tá? Só deixar isso claro. Okay? A maioria dos americanos não tem dinheiro para comprar drogas. Antônio, tomara, porque até isso deve estar difícil para eles, do jeito que está. Eu tenho amigos americanos, tá? Que eu converso com eles de vez em quando para saber como é que tá as coisas, eles me relatam isso, que está desesperado. Tá um desespero isso. Não tem dinheiro. O americano, saiu relatórios uns tempos para cá, o americano chega, ele tá vendendo sangue. Literalmente vendendo sangue para juntar um extra. Né? Ou seja, isso aí tudo do Trump, isso é manobra. O que ele está fazendo é manobra para conseguir dinheiro. E a gente fala dinheiro para a guerra, porque a guerra é o benefício imediato dele no momento. Tá? Ele quer conseguir dinheiro para dar para os seus. É tirar dinheiro do povo e dar para o seu grupinho. Tá? O Renzo estava tocando no assunto mais específico do Trump. Eu não quero me repetir as coisas que ele falou. Então, o meu objetivo aqui é lembrar vocês de que a mesma estratégia que é feita nos Estados Unidos, a direita local, e nós vamos tocar na direita local depois, a direita local quer repetir. Voltem para a pandemia. Lembrem do plano do Paulo Guedes. Manda o funcionário para casa e dane-se dinheiro. Ele que morra sozinho. Ele morra de fome sem ser culpa do patrão. O plano do Paulo Guedes era esse. E tem gente que da direita que quer porque quer se eleger para pôr o Paulo Guedes como seu secretário de Economia, tá? Fiquem de olho.